Boa tarde, meus irmãos, paz do Senhor, tudo bom com vocês? Pai do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Fazia tempo, hein? Fazia tempo. Nós aí de novo. Eu tava pensando nisso, Tom, fazia um bom tempo que a gente não se reunia de novo pra gravar, né? Pra conversar, a gente senta junto, graças a Deus, mas pra gravar assim a gente Tava meio fazia corrido. um tempo que não tava batendo os horários, né? Mas hoje a prova ao Senhor dá certo. E nós queremos falar um pouco hoje de igreja, sabe? De coisas mais práticas, porque a gente vê que é uma necessidade real da igreja hoje, né? Em algumas áreas ser doutrinada segundo aquilo que a palavra ela nos diz. E quando nós falamos de igreja, nada melhor do que citar o livro de Atos, né? Que é a igreja primitiva, né? Então eu queria estar lendo, que é a primícia, né? Junto com os irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o verso de número 37 em diante vai dizer assim: ouvindo eles isto, compuginaram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava, e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. É um texto bastante conhecido. E esse texto, irmãos, eu confesso que falou muito ao meu coração. Ele é simples, mas ele é profundo, né? Ele é um texto que marca muito a nossa vida, porque ele nos dá instruções aqui de forma simples, né? Do que ser uma igreja eficaz, do que ser uma igreja salva, do que ser uma igreja que tem a característica de igreja. Sim. Porque hoje nós vemos lugares que são igrejas, mas não tem, né, então, essa característica de igreja. Verdade. E a gente precisa ter característica de igreja, sabe? E uma das marcas que me chama a atenção aqui, eu vou estar falando de algumas marcas, o Tom vai estar aí complementando e a gente vai estar, né, agregando conhecimento a você. Uma das marcas que eu vejo uma igreja salva, irmãos, ela começa aqui no verso 38, quando Pedro ele fala para esses irmãos, né, que estavam ali conversando: o que a gente vai fazer? E Pedro fala: arrependei-vos. Eu não vejo uma igreja que tenha marca de igreja sem arrependimento. Enquanto eu estava ministrando ali numa quinta-feira numa igreja e eu falava a respeito desse mesmo texto, e ali eu comecei a comentar com os irmãos assim, Tom, porque hoje você ouve falar de entrega de chave, né? Chega um abençoado lá e fala assim: olha, eu tenho uma chave, né? Eu estou vendo uma chave, Deus está entregando uma chave, Deus está entregando uma cura, Deus está entregando um milagre. Deus só entrega, irmão, mas Ele não pede nada no evangelho que a gente vive hoje. E isso não é marca de igreja. Marca de igreja é quando eu chego dentro de uma igreja e eu vejo um povo sarado, sabe? Eu vejo um povo que se arrependeu. Eu vejo um povo que se converteu, que mudou de verdade, né, Tom? O sinal é o arrependimento. A primeira parte aqui eu disse: Pedro, arrependei-vos, né? Você vai ver no verso 37 aqui, eles falam assim que eles, no coração deles já movia o que devemos fazer. Aí Pedro vem e complementa, né? Arrependam-se, né? Irmãos, isso aqui que a gente está falando é muito importante, porque nós temos visto um evangelho onde Cristo tem sido tirado da posição de cabeça da igreja, da estrutura, da raiz, do alicerce da igreja, e onde a bênção tem tomado lugar, onde a prosperidade, onde eu venho buscar o Deus da vitória, o Deus do milagre, o Deus que me tem muita gente que só quer a carteira de Deus, mano.
Só quer a carteira de Deus, só prosperidade, só bênção. E o que me chama a atenção aqui, pastor, é que eu estava virando aqui e fala que o discurso de Pedro, olha que ele diz assim, ó, no Atos capítulo 2, no verso 14, diz assim, ó: porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz, disse-lhe: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, sejais vistos, notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como os vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isso foi concedido pelo profeta Joel. Há muito tempo atrás, o profeta Joel já narrava esses acontecimentos. Exatamente. E nos últimos dias acontecerá que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Naquele dia profetizarão, e farei parecer prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra: o sangue, fogo, o vapor do fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que naquele dia, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui é um trechinho do discurso que Pedro ministrou depois de receber o batismo do Espírito Santo em Atos 1:8. E depois ele descreve mais, falando sobre Cristo crucificado, Cristo ressurreto. E esse foi um sermão cristocêntrico que Pedro falou assim: olha, nós... Quer ver? Eu vou ler aqui para vocês verem. Está aqui, ó. No verso Atos 2:32. E Deus ressuscitou esse Jesus, do qual nós somos testemunhas. Aleluia, Jesus. Então não foi algo que ele ouviu, não foi algo que alguém contou, não foi algo que ele leu. Ele presenciou. E nós vemos que Pedro foi uma referência ali para... Até Jesus, quando ele falou assim: olha, Pedro, me amas. Quando você se converter... Pedro tinha participado de todos os outros processos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ali, os descritos dos evangelhos. Das promessas, dos milagres, das palavras, da forma que Jesus pregava sobre parábolas. Até mesmo eles não entendiam algumas, tinha que ser explicado. Ele participou de tudo aquilo, mas quando chegou na hora do vamos ver, por medo, Pedro negou. Eu não conheço. Mas eu vou falar para você, quem andou com o mestre, é simples de você perceber quem ele é. Sabe por quê? Porque quando a gente lê lá em João, que fala que quando Pedro foi interrogado no meio da multidão, você é um deles? E não, na última vez a mãe fala assim: você é um deles, porque a tua fala e a tua veste te condena. Então você se torna parecido com ele. Característica, né? Isso. E aí quando a gente vê aqui que aqueles no Atos 2:37, e ouvindo, compugnaram no seu coração, ou seja, eles começaram a indagar entre eles mesmos: o que nós devemos fazer para que sejamos parte disso que você pregou, a culpa, digamos assim, de não reconhecer a Cristo. Aí Pedro fala: arrependei-vos. Irmãos, se não me engano, acho que em Romanos, capítulo 10, eu não me recordo muito bem o versículo, mas Romanos capítulo 10 fala assim, ó, que com o coração a gente crê para a justiça, e com a boca nós confessa para a salvação. Com o coração a gente crê para nos justificar, e com a nossa boca nós confessamos para a salvação. Olha como é que é aqui. Eles creram eles receberam de bom grado aquela palavra. Aquela palavra germinou neles um conflito interno de, cara, o que nós vamos fazer agora? Nós somos culpados. Preciso continuar isso aqui, né? Peraí. Aí vem Pedro e fala: olha, arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito. Você já parou para imaginar, Elvis, quando algum desviado, ele por N motivos, ele afasta dos caminhos do Senhor, porque ele tem um bloqueio ali de algumas coisas, e ele, de repente ele deixa de estar no convívio dos santos ali. E aí, mas mesmo assim, de vez em quando ele visita, de vez em quando ele vai lá, aí vem um pregador, um local ou de fora, enfim,
e pega uma palavra igual Pedro pegou aqui. Aí fala assim, ó, tem alguém aqui que está precisando voltar para os atos, e aí aquela passagem começa, e ele vai lá na frente, e você tá fora dos caminhos, e Deus está te chamando, e aquela coisa, e ele vai, e quando ele vai lá na frente, ele começa a falar, e o pastor faz o apelo ali, fala ali, ele aceita aquilo, ele concorda com aquilo, ele diz um amém, né? E aí ele é batizado com o Espírito Santo, e tem gente dentro da igreja que está 10 anos, 20, 30, e não recebe o batismo com o Espírito Santo, não recebe o dom de línguas, não recebe os dons. E aquele cara que estava afastado volta e já fala em línguas. Por quê? Por que será? Há um arrependimento verdadeiro no coração, né? Ó, para que sejais batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito. Quando há verdade no arrependimento, Cristo se manifesta. Exatamente. É só confirmando lá aquele versículo que o senhor disse, eu até olhei aqui. É Romanos 10:10 mesmo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é nítido aqui que não há uma igreja salva sem arrependimento. É o primeiro passo. A gente precisa trazer isso de volta. A primeira coisa que nós aprendemos quando nós entramos na igreja é isso, né? Aquele que quer vir após mim, toma a tua cruz e siga, nega a si mesmo. Você tem que se negar. E se negar o quê? Se arrepender daquilo que você faz, que você sabe que Deus não aprova, né? E nós vemos que muitas pessoas hoje, muitos lugares hoje, estão cheios de pessoas, lotados de pessoas, mas não salvas. Interessante que o pastor falou esse versículo aqui agora, vinde após mim, né? E as pessoas, você vê a primeira parte, vinde após mim, venha a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E as pessoas esquecem que, mas tem um jugo. Com certeza. É suave, mas tem. Com certeza. Outro contexto, ele fala, se quiseres vir após mim. Ou seja, no primeiro ele fala, todos que estão cansados, todos, ele não faz acepção de ninguém, todos, de N maneiras, do jeito que você está. Só que para continuar na caminhada, depois que você se achega, e você vai conhecendo a verdade, que é a palavra de Cristo, em João 17:17 fala isso, que ele fala assim, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, irmão. Um dos grandes motivos, eu até falei esses dias, num vídeo anterior que a gente fez, é contra nós mesmos, irmão. O seu maior inimigo é você mesmo. Exatamente. Você tem que se desdobrar para vencer você mesmo, para vencer o seu cansaço, para vencer a sua indisposição, às vezes o seu achismo. Você vem coração endurecido. Né? Você está lá travado e você é contra você mesmo. Não é, a Bíblia fala, não é contra a carne, é você mesmo. É verdade. Então, quando nós conseguimos, por isso que Jesus fala em questão de jejum, é para você se mortificar, para você fortalecer o seu espírito. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Outra hora ele vem, todos, se você quiser continuar me seguindo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz significa redenção. Exatamente. Tome a sua salvação e siga-me. Outro contexto vai falar assim, eu acho que me engano lá em Apocalipse, fala assim, olha, cuidado para que não perca a sua coroa durante a caminhada da redenção. Porque é um caminho. Para alguns é um caminho curto, para uns é um caminho médio e para uns é um caminho mais longo. Verdade. Porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Cuidado para que você não perca a sua coroa. E é nesse sentido aqui que nós estamos falando aqui sobre igreja, sobre pessoas, e que é necessário ter um arrependimento, irmão. Você precisa, irmãos, em nome de Jesus, entenda isso. Você precisa saber por que você pula na igreja. Exatamente. Para quem que você pula? Por que você fala em línguas? Por que você levanta suas mãos em adoração? Espontâneo, não é porque ninguém está pedindo, não, é espontâneo. Você entendeu? Você tem que saber o que você foi fazer naquele ambiente onde só tem santos ali. Por isso que é importante você conhecer a palavra de Deus. A importância disso aqui, irmão.
Quando nós passamos a conhecer isso aqui, nós não aceitamos qualquer alimento, nós não aceitamos qualquer oba-oba, não. Conhecereis a palavra e a verdade ela vos libertará. Aleluia. Você vai conhecendo, esses homens aqui não conheciam. Pedro chegou e falou assim, olha, eles não estão embriagados não. Tudo que está falando acontecendo aqui é que está escrito lá em Joel. Vocês não leem as escrituras dos profetas? Está escrito lá atrás, ó. Joel. Já foi avisado. Já foi avisado lá atrás, só está acontecendo. E Pedro veio falando de Cristo crucificado, de Cristo ressurreto, de perdão, daquilo. E aí, aquela palavra entrou, irmão, como uma espada de dois gumes. Impactou, né? Bateu lá dentro e falou, opa, peraí. Caiu um bom senso no meu pensamento. Caiu um bom senso assim, ó. Cara, o que nós estamos fazendo? É isso aí. Ele tá certo, né? Nós temos que seguir o caminho. E aí Pedro fala, o que é necessário? Arrependei-vos. E sabe o que eu acho legal também? Então, quando a gente pega esse exemplo de Pedro, né? Esse pregador Pedro, que nós conhecemos, né? O apóstolo Pedro, e nós comparamos com os pregadores atuais. O conteúdo da mensagem, se você pegar o conteúdo da mensagem de Pedro, trazendo arrependimento, trazendo um desejo para que eles perseverem, lembrando da promessa, e aí você traz para os pregadores atuais. Eles esqueceram toda a parte, né, em tese, que aos olhos do povo é ruim, né? Porque quando falam, não, nega a si mesmo, não, isso é ruim, né? Arrepender-se, isso é ruim, isso não enche igreja, né? Então eles tiraram essa parte que para as pessoas é ruim e só deixaram a parte boa. Pastor, porque você ouvir que alguém morreu por você, você fala, não, para. Quem quer dar a vida por mim? Quem? Exatamente. Então quando você escuta isso, cara, alguém morreu por você, alguém acreditou em você. Alguém fez de você um impossível, um possível. Exatamente. Um improvável ser provável. Alguém viu que você aí se tornar. Pedro, se você for ver as mensagens de Pedro e de Paulo, do apóstolo Paulo, é tudo cristocêntrico. Cristo é o centro da mensagem dos caras. Só levava para um caminho, para cima. Não apontava para ele, não. Falou assim, não. Você vai ver Paulo falando assim, eu, Paulo, servo, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. E quando a gente fala de João Batista, então? Isaías 40, né? A voz do que clama no deserto. Imagina só. João capítulo 1 fala assim, a voz do que clama em terrenos ressequidos. E sabe o que eu acho interessante? Imagina a seguinte situação, você é convidado para ministrar a palavra em uma igreja que você nunca foi, que você conhece pouca liderança. E aí todas as vezes em que você chega num lugar desse, todo mundo olha para você esperando que vai vir ali uma revelação de algo que eles querem. E aí muitas vezes a mensagem que Deus traz ao seu coração, assim como trouxe ao coração de Pedro, esta igreja precisa se arrepender, esta igreja precisa ser mudada, sabe? Essa igreja precisa olhar de novo para dentro de si, mudar, porque as pessoas esperam dos pregadores hoje que eles entreguem aquilo que o homem quer, e pregador nenhum foi chamado para entregar o que o homem quer. Mas interessante aqui, pastor, nós somos chamados para entregar o que Deus quer. Isso que Pedro teve aqui arrependimento, foi o que ele viveu. Exatamente. Imagina a dor no coração desse homem de saber que Jesus avisou que Satanás estava cirandando ele como trigo, e o próprio Jesus orou, intercedeu por ele, e mesmo assim ele errou. Mesmo com a intercessão de Jesus, olha só como que é isso. Ele falou, ó, Satanás está cirandando você como trigo. E aí ele pega e fala assim, não, mas eu estou preparado, eu vou até a morte. E aí Jesus fala, antes que o galo canta 3 vezes, tu me negarás. E ele, não, eu estou pronto. Porque geralmente o crente, principalmente quando ele já tem um tempo de caminhada, ele acha que ele já é o super-homem. Que ele já está pronto para tudo, que ele nunca vai cair no pecado, que nenhum mal pode acontecer na vida dele. E não é verdade, irmãos. Jesus intercedeu por Pedro e isso não impediu Pedro de cair. E eu aprendo com isso que muitas vezes não é a fé de quem intercede, e sim a atitude daquele que faz. A importância das atitudes. Por isso que a gente tem que vigiar. Por isso que Jesus, pisa. Jesus fala pra gente, né, vigiai, né, orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por que ele diz isso? Porque ele sabia que a gente pode vacilar, pode cair sim. Então, é legal quando ele fala de vigiar, também entrando nesse ponto, Tom, que não é pra gente vigiar a vida dos outros, né? Eu ouvi esses dias uma mensagem falando sobre isso e eu guardei no meu coração. É pra vigiar a tua vida. Não adianta eu ficar vigiando a vida do Tom. Ah, não, Tom tá em pecado. Fulano tá em pecado. Ciclano tá em pecado. Ciclano tá envergonhado. Não, irmão.
vigia a tua vida, seja você o sal da terra, a luz do mundo. Igual aquele ditado, né, que o pessoal tá falando agora, né? Fale mais de Jesus, menos de você e nada dos outros. Exatamente. E o bom disso aqui, irmão, que Pedro, nesse contexto que o pastor estava falando, de que Pedro vigia, Jesus estava orientando ele. Só que é o seguinte, ele nunca tinha passado por um aperto, Exatamente. por um ferro, né? Vamos jogar você no fogo, Pedro, vamos ver como é que vai ser sua reação. Aí quando aconteceu que quando Anás e Caifás manda ali os soldados prender Jesus ali para o interrogatório no meio da madrugada, no templo em qual Jesus ensinava. Aí Pedro, no meio da multidão ali, perdido, querendo saber o que está acontecendo ali, foi pressionado pelas pessoas que ouviram, conheceram quem era Jesus e quem estava com Jesus. Ele foi pressionado. E aí as pressões, irmão, me fez lembrar daquela parábola de Mateus 13, né? Que fala e saindo o semeador a semear, uma caiu à beira do caminho, e Pedro foi aquela que caiu no meio dos espinhos, que quando cresceu sufocou. As pressões da vida, as luxúrias sufocou e não teve vida, não aguentou. Por isso que é importante, irmão. Tudo aquilo que a gente está falando aqui, irmão, não é porque nós é expert, não. Mas é porque nós vimos nas Escrituras, nós estamos aprendendo nas Escrituras a importância do arrependimento. Tem um tempinho de experiência. Isso, a importância, irmão, de fortalecer quem está do seu lado. Exatamente. Porque se Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua medida. E uma das partes mais importantes do corpo, no meu pensamento, no meu entendimento, é os pés. Porque é os pés que dão sustentabilidade. E a Bíblia vai falar, irmão, que os pés de Jesus são os pés de bronze, lá em Apocalipse. Vai para os pés de bronze. São os pés que movimentam, que nos levam, que suportam o peso. São os pés. Então nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, estarmos unidos em Cristo. Parar com essa besteira de que a igreja A ou a igreja B preste e a igreja C não. Parar com isso, porque o céu é um só. A igreja, Jesus não falou que vai ter várias igrejas. A minha igreja é uma. Jesus não casou com 10 não, é uma noiva só. É uma só. igreja imaculada, sem mancha, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E se nós ficarmos com essa divisão, nós sabemos que reino dividido não subsiste. O próprio Jesus diz, olha, vocês me chamam, ele expulsa por causa de Beelzebu. Ué, mas Satanás pode expulsar Satanás? Como é assim? Reino dividido não subsiste. O que aconteceu quando subiu ao coração de Satanás, ele quis lá tomar o trono, Deus falou assim, opa, sai fora. Seu lugar não é aqui. Sai fora, não é aqui não. Você não é bem-vindo aqui. Jesus. A sua intenção não é boa, sai fora. Então nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho, ela tem que ser enraizada em Cristo. As suas referências, os seus reflexos, as suas atitudes têm que estar em Cristo. Igual uma mensagem de Pedro, irmão, no verso aqui, ó, no verso número 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam aquela mensagem e agregaram 3.000 almas. 3.000 numa mensagem. Hoje em dia, para a gente trazer alguém que já era da igreja, que já conhece, já é um sofrimento. Imagine numa mensagem 3.000 almas. E quando a Bíblia diz que uma alma só vale mais que o mundo inteiro? Aí imagina 3.000. Meu Deus. E quando eu olho para esse texto, ainda no verso 38 lá em cima, Tom, que ele fala assim, ó, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Nós precisamos entender também que uma das marcas de uma igreja salva é uma igreja que aceita o perdão, cara. Sabe? Tem pessoas que olham para os pecados que cometeram há 10 anos atrás e ficam remoendo esses pecados. Pessoas que viram, né, que se lembram de pecados que cometeram há 5 anos, há 2 anos e ficam vivendo, remoendo esses pecados. Jesus, ele fala que quando você confessa, quando você diz, né, que entrega para ele e se arrepende, ele mesmo lança no mar do esquecimento. Só que a gente fica trazendo à tona de novo. E pior, tem pessoas que olham para trás e lembram do pecado, não com pesar por ter pecado, mas lembram e dizem assim, olha como era gostoso quando eu fazia tal coisa. Sabe? São pessoas que genuinamente não se arrependeram.
É como se ela estivesse dizendo assim, ó, eu parei, mas eu ainda queria fazer aquilo. E isso não é um arrependimento. Quando eu desejo novamente fazer aquilo que um dia eu abandonei, eu não me arrependi, eu só senti remorso. Arrependimento é quando você aprende a odiar o que Jesus odeia e amar o que Jesus ama. E é por isso que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Exatamente. Porque quando ele falhava, ele reconhecia e não praticava mais o erro que ele cometeu. E aí nós vamos ver no Salmo 51, ele fala assim, eu cria em mim um coração puro. Me purifica com esopo e serei mais branco que a neve. Não aparte de mim o teu Espírito Santo. Olha a importância que ele dá pela presença do Espírito Santo. Falamos disso em outro vídeo. Falamos. E aí fala assim, para que eu possa ensinar aqueles que estão desgarrados ou perdidos como você quer. Davi era um motivador, né? Então, nós precisamos, irmãos, entender a mensagem que Cristo veio para nos remir. Jesus, ele veio para revelar o Pai. E quando a mensagem, quando você está acostumado a ouvir um tipo de mensagem, quando você ouve uma outra mensagem que é reveladora, fala, olha, mas como? Peraí, duro é o seu discurso. Quem pode ouvir? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem não come da minha carne, não bebe, não tem parte comigo. E Jesus ali apertou, em João 6, ali apertou o caroço ali, irmão. A Bíblia fala que muitos dos seus seguidores, discípulos, foram embora. Por ouvir uma mensagem dura. Hoje em dia, se você falar que Jesus morreu por você na igreja, fala, cara, igual o Elcio falou, isso não enche igreja. Isso não motiva ninguém a estar no próximo culto com o mesmo ânimo, com a mesma alegria. Talvez você vai perder a agenda, né? Uma mensagem até porque a sensação que dá é que o céu não é prazeroso. Exatamente. Que aquilo que está por vir para aqueles que são santos, estão nessa corrida da fé, igual Paulo fala, na corrida da fé, parece que não é prazeroso estar no céu. Porque quando a gente fala de céu, da Nova Jerusalém, das tribulações, das 7 taças, dos 7 cavaleiros ali de Apocalipse, do livramento do Senhor e o grande dia glorioso do Senhor vir para buscar a sua igreja, todo mundo fica assim, com medo. Exatamente. Irmão, tem uma música do Leonardo Gonçalves que eu gosto muito, fala assim, ainda que a morte vim, ainda não é o fim. Eita Deus. Não é o fim. Para nós que estamos em Cristo, irmão, se hoje daqui eu sair daqui, for para casa e acontecer algo, irmão, não é o fim. E é por isso que tem muita gente que tem que se preparar. Não, irmão, esteja pronto. Exatamente. Peça uma noiva prudente, né? Se arrepende hoje. Volta para Jesus. Peça perdão. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Para que naquele grande dia, irmão, ele não vinha falar assim, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Senhor, mas eu preguei, eu expulsei, em teu nome, fiz prodígios, sinais e maravilhas, rodopiei, eu fiz gente pular, eu fiz gente ser curado, eu fiz gente cuspir bola de pelo lá, de câncer, de tudo que é tipo de coisa. Aí ele vai falar assim, é mesmo? O meu nome cura mesmo. O meu nome tem todo o poder, o meu nome transforma, o meu nome liberta, o meu nome salva. Conheço Jesus e conheço o Paulo, mas quem é você? Né? Jesus eu conheço, Paulo também. E você quem é? Não te conheço. Por isso, irmão, examine aquilo que você está ouvindo. Você não precisa ser um bereano que fica ali, aqui tá, aqui não tá não, mas você precisa ter um mínimo de conhecimento para que você não venha falar amém para qualquer coisa. Porque tá cheio de gente ouvindo amém e na hora da tribulação não suporta, arreda o pé. Tem perseverança. E olha que essas tribulações que a gente vive não se comparam com os países árabes que perseguem e tacam fogo em cristãos, enforcam, estrupam as esposas, as crianças, arrancam cabeça para falar, ó, você nega Cristo ou você morre. Não, então tem gente que prefere morrer. E aí? Nós não estamos nessa perseguição no nosso país. Nós temos um país ainda meio que democrático, livre de expressão, você pode expressar aquilo que você pensa. Mas se essa perseguição chegar até nós? Tem muitos que não precisam nem de muita perseguição. Será que só o cara passar por uma crise financeira, ou por uma enfermidade, né?
Eu não sei o que te mantém na presença de Deus, mas tem gente que só fica quando está sendo abençoado. Chegou a prova, ele sabe por quê. Tem gente ainda que tem um entendimento raso de imaginar que com Jesus é só vantagem. E não é, a gente tem prova, a gente tem dificuldade também, querido. As nossas contas também se atrasam. Mas louvado seja Deus que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa para as nossas vidas. Evangelho é alegria, mas não é facilidade não. Exatamente. Se você está ouvindo um evangelho de facilidade, de bem-estar, de fique do jeito que você está e permaneça. Toma cuidado. Vigia, viu? Vigia. Vai orar no Senhor. Vai buscar no Senhor na palavra a direção. Porque evangelho que não confronta não muda pensamento. Evangelho que não confronta não muda. Não transforma. E o evangelho veio para transformar. Né? Enquanto nós falamos aqui de uma das marcas que é receber o perdão e tudo isso que foi dito aqui, há um verso em Efésios 2,8 que diz: pela graça sois salvos. Talvez você está ouvindo tudo isso aqui e está falando assim: nossa, então eles estão falando que eles são anjos, né? Tem que pôr um par de asas neles para eles saírem voando. Mas querido, quando nós falamos de arrependimento, nós falamos de alguma pessoa que peca não como algo comum, mas como um erro de percurso. Tem muito crente que peca de forma comum. E a gente peca também, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não peca já cometeu o pecado. Nós pecamos também. A diferença é, como foi dito aqui a respeito de Davi, nós se entregamos depois diante de Deus, nós colocamos o joelho no chão, nós pedimos perdão pelas falhas e nós não a cometemos mais e recebemos dessa graça, porque eu não sou justificado por aquilo que eu faço. Esses dias eu gravei um vídeo falando sobre isso. Não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, é quem eu sou diante de Deus. E você sabe quem você é diante de Deus. Cada um sabe quem é diante de Deus. E ainda no verso 38 que nós lemos, ele fala a respeito de sermos cheios do Espírito Santo. Primeiro vem o arrependimento. Olha só como Deus é perfeito. Primeiro vem o arrependimento. Depois do arrependimento você recebe a graça. E após a graça te alcançar, o Espírito Santo te batiza. Então o Espírito Santo para nós simboliza poder de Deus. Deus vai derramar poder quando você se arrepender e quando você receber dessa graça. Talvez você está falando, mas nada acontece. Eu vou na igreja, eu não sinto presença, eu não sinto poder. O poder só vai se chegar se houver uma igreja que se arrependeu, se houver uma igreja que recebeu da graça e se houver uma igreja que deseja. Porque o poder só é derramado em quem deseja. Como nós gravamos em outro vídeo, né, de Isaías 44, derramarei água sobre o sedento. Ele vai derramar poder sobre quem deseja. Não é uma coisa que vai chegar para qualquer um. Se você voltar um pouquinho antes, em Atos 2:4, eles receberam poder, ele recebeu ali da presença do Espírito Santo. Eles profetizaram, eles falavam novas línguas, porque o Espírito Santo concedeu a eles mediante o quê? A busca, o empenho. E hoje nós olhamos para uma igreja que você chama para vigília, ela não vai. Que você chama para oração, ela não vai. Né? Você muitas vezes precisa convocar uma liderança. Nós chegamos num extremo tão grande que você precisa convocar uma liderança para que ela ore. Sendo que o maior desejo de uma liderança era orar, para que o Senhor venha fazer a obra. Porque quando nós lançamos diante do Senhor as nossas petições, a Bíblia diz que Ele nos ouve e nos responde. Mas sabe o que eu penso, pastor? É que parece que adormeceu o desejo de ter um diálogo igual o senhor está tendo aqui. Parece que perdeu aquela alegria de você estar com o seu melhor amigo? Quando você está com o seu melhor amigo, sabe? Quando é aquela criança que... Porque eu gosto de citar um exemplo de criança, porque criança não importa a cor, não importa se é branco, se é alto, se é rico, se é pobre. O negócio dela é brincar e ser feliz. Aí quando ela tá com aquele amiguinho que ela se identifica, que ela joga bem, vamos jogar aquele, né? E aí parece que perde aquele encanto, ela não quer mais estar perto daquele amiguinho. E a Bíblia fala que nós devemos ser como criança. Olha o que diz aqui, irmão, ó, presta bem atenção. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Eis que cedo venho, sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. E ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu, do meu Deus também, em seu novo nome.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, volte a ter a sua comunhão com Cristo. Precisamos. Entra no seu quarto em secreto. Eu falei esse dia com o Elvis por mensagem, eu falei que a Bíblia, irmão, Meu Deus. que a Bíblia fechada, ela é igual um paraquedas que não abre. Serve para quê? Quando você vê o paraquedista pulando lá, ele puxa a cordinha, não abriu, ele tem que torcer para cair num rio, alguma coisa, e olha lá ainda. E vai se arrebentar. A Bíblia fechada é igual um paraquedas que não abre. Não serve para nada, não tem serventia nenhuma. Agora, quando você abre isso aqui, irmão. Meu Deus. Quando você abre isso aqui, irmão, Aí Deus opera. quando você busca entender isso aqui, compreender isso aqui. E muitas das vezes nós lemos e nós não compreendemos. É aí que a gente fala, o Espírito Santo revela para nós. A palavra revelada. O inimigo conhece tudo isso aqui, ó, a letra disso aqui, ó. Conhece tudo. Mas ele não conhece a revelação que está aqui, que Deus nos revela. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde aqui falando para você a importância de ser uma igreja. Nós aqui nós estamos em dois, nós somos uma igreja. Exatamente. Uma igreja que está no mesmo propósito, apesar das nossas diferenças de pensamentos, de opiniões, daquilo que eu acho, daquilo que o pastor acha, mas o nosso propósito é o mesmo, é estar junto lá no céu. Aleluia, Jesus. Eu já imaginei, eu vi o pastor dançando lá no céu hip hop, É, Deus. Deus é maravilhoso. tocar o meu teclado aqui em coral Já pensou? Eita Deus. e sentir aquela doce presença, aquela voz que é o som de muitas águas. Aquela voz que veio como uma brisa suave lá no monte, quando Elias estava lá agoniado, com medo, e veio o terremoto, veio o fogo, aí veio aquele. Aí todo mundo achava que Deus vai se revelar ali no meio do fogo. Não, ele veio com aquele suave, aquela voz suave, com o som de muitas águas, com o peso da tua glória. E outra, quando nós estamos nessa matéria aqui, nós não podemos ver a face do nosso Senhor. Porque nós não vamos suportar e nós vamos morrer. Mas lá, quando a gente estiver com o corpo glorificado, Meu Deus. com as vestes de linho, que Apocalipse fala, com as vestes de linhos, para encontrar com o noivo, nós vamos estar diante dele, irmão. Quando nós vai no culto, pastor, a gente sente aquele louvor que fala, que Já você, sente uma graça. você chora, você vê aquela palavra que move o seu coração, você fala, cara, eu quero ir pro céu, eu quero esse Jesus, eu quero.